Estamos de volta com o Mosaico RS ao vivo, diretamente aqui dos estúdios Masper em Porto Alegre, para todo o Brasil. E terça-feira é dia da nossa coluna Direito e Família, então eu passo a palavra para a nossa colunista e advogada Berta V. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada, Renato. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem em meio a esse caos do Rio Grande do Sul. Não poderia também deixar de agradecer a todo o nosso país que vem ajudando, fazendo doações. Eu espero que a mudança no nosso estado aconteça rapidamente, que a gente volte a ter uma vida o mais normal possível. E falando em mudança, hoje eu trouxe o advogado, pai do direito de família, Dr. Rolf Madaleno, para falar sobre a mudança no novo Código Civil. Então, Dr. Rolf, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o meu convite. E eu queria que o doutor começasse a nossa conversa primeiro o porquê da mudança no novo Código Civil. Muito obrigado pelo convite, faço minhas palavras da sua abertura. E acho que o novo Código Civil ele só existe porque esse que está em vigor foi gestado em 1974 e só foi aprovado em 2002 para passar a viger em 2003. Significa dizer que ele já nasceu defasado. Tanto que quando foi promulgado o Código Civil em vigência, já existia uma lei prometendo fazer todas as alterações que deveriam ter sido feitas e não foram. Passados 20 anos, esta é a razão deste novo projeto do novo Código Civil. Atualizar o que não foi atualizado, porque o que tem hoje é de 74 e a vida anda mais rápido do que as leis. Nós temos falado frequentemente aqui que as mudanças, Dr. Rolf, na sociedade são muito rápidas. Então, normalmente elas acontecem e depois o judiciário, obrigado a atender aquelas novas demandas, novos formatos de família, aí é obrigado a regulamentar, né? Na verdade, tudo tem que ser refeito para atender a sociedade e para que não hajam decisões conflitantes. Então, eu lhe pergunto, doutor Rolf, já que o senhor integra a Comissão de Direito de Família e participa diretamente das novas leis e da criação das novas leis para o Código Civil, como foi formada essa comissão? Essa comissão foi uma decisão do Senado Federal que entendeu a necessidade ou da necessidade de se fazer esta reforma ou esta atualização do Código Civil e aí então o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, nomeou uma comissão de 40 juristas, dentre os quais eu fui honrado com esta escolha, e estes 40 juristas tiveram praticamente 6 meses para apresentar este anteprojeto, que é, em realidade, doutora Berta, pura e simplesmente a atualização do que a doutrina e a jurisprudência, os tribunais, de um modo geral, já vinham decidindo e que hoje, então, nós trouxemos esta realidade dos tribunais para dentro de um Código Civil. E quais as principais mudanças para o direito de família? Uau, são muitas. Talvez uma das que eu prefira diz respeito, por exemplo, ao divórcio direto, né? Que é a possibilidade que as pessoas têm de conseguir em juízo ou extrajudicialmente que o divórcio delas aconteça no tempo mais curto possível, bastando que ela compareça, por exemplo, num cartório e lá então diga que tem a intenção de se divorciar e é o próprio cartório que trata de intimar a outra parte para que diga se aceita ou não, se silenciar já está divorciado. Se nós contarmos do tempo em que o divórcio em 77 surgiu no Brasil e era difícil se divorciar, isso é um avanço imensurável. Sim, considerando o histórico da história do divórcio, que haviam várias tentativas de que as pessoas permanecessem casadas e realmente tivessem certeza daquele divórcio, hoje vai ser muito mais simples, hoje a vida é mais dinâmica, mais rápida. Sem lembrar que naquele tempo só se podia divorciar uma vez. Se eu casasse com um homem divorciado, eu não podia me divorciar porque ele já era divorciado. Esse era o Brasil de 74, que não podia andar em 2024 com esta mesma mentalidade. E com relação, doutor Rolf, ao direito das sucessões, ultimamente deu um escândalo com relação ao cônjuge, né? Várias pessoas se manifestaram contra ou a favor, tem chamado bastante a atenção do público. Com relação ao direito às sucessões, quais as mudanças que o doutor destacaria? Bom, eu creio que o que está chamando a atenção da sociedade de um modo geral é a ideia de que o cônjuge deixaria de ser herdeiro. Isso é falso, o cônjuge nunca deixou de ser herdeiro. O cônjuge, primeiro, tem que se distinguir. Ele é meieiro e tem direito a metade dos bens quando se divorcia ou quando
falece o outro, e isso não tem nada a ver com direito às sucessões, e poderá vir a ser herdeiro, não mais necessário, mas herdeiro dos bens daquele que morreu, se não tiverem filhos, se não tiverem ascendentes. Aí o cônjuge será o herdeiro, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Pode acontecer que o outro com quem ele foi casado faça um testamento e deixe para terceiros. Na verdade, a razão da existência desta nova redação de tirar o cônjuge da condição de herdeiro necessário é em função do que hoje nós chamamos de famílias mosaicas, que é o tema o nome do programa. São tantas as renovações das famílias que às vezes a gente tem um casamento recente e aquela pessoa ficou viúva e se tornou dona de um patrimônio que ela não ajudou a construir. Então esta é a ideia. Se nós estivermos juntos 10, 15, 20, 30 anos, certamente o meu testamento não excluirá a viúva. Mas se nossa relação é recente, o meu testamento vai provavelmente deixar para os outros que me ajudaram a construir aquele patrimônio. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Apenas que estatisticamente, às vezes, lamentavelmente, os homens morrem antes, mas não necessariamente. Sim. Então, na verdade, para esclarecer ao público, não é verdade que o cônjuge vai ser prejudicado. Não, o cônjuge continua sendo herdeiro concorrente, o cônjuge continua sendo herdeiro, só não é herdeiro necessário e, principalmente, continua sendo meieiro, dono da metade dos bens, se o regime de bens assim o permitir. Ou seja, as relações se constroem no início da união, não no fim delas. E com relação, Dr. Rolf, às questões patrimoniais, que são motivos de grandes discórdias no judiciário, e sabemos que grandes demandas e duradouras demandas muitas vezes decorrem justamente por uma discussão patrimonial. Há alguma mudança relevante? É que, em realidade, antigamente, quando a gente discutia culpa nos processos de separação, a gente perdia um tempo enorme e esse tempo era utilizado por quem queria fraudar os bens do outro, que ele então desviava esse patrimônio. Uma das grandes mudanças trazidas neste anteprojeto é de que esta fraude, por exemplo, se houver a intenção da fraude, este que tentou fraudar pode perder os bens que ele tentou esconder ou sonegar. E isso é relevante, porque uma coisa era perder a metade para o seu consorte, agora ele perde tudo para aquele que ele tentou prejudicar. Isso é relevante porque combate a fraude de frente. Ou seja, agora no divórcio também vai existir uma penalização para o sonegador, o que existia antigamente só no direito das sucessões e não podia ser aplicado com relação ao direito de família. Então isso é um grande avanço e mais uma das suas contribuições para o direito, assim como combate à fraude também, entre outros vários. E eu teria muitas outras dúvidas, há outras muitas questões que vão mudar, que vão evoluir. Nós ficamos felizes que o código vai ser aprimorado. Então, infelizmente, Dr. Rolf, nós não temos mais tempo aqui para ficar discutindo. Eu teria uma tarde inteira de dúvidas. Exatamente, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro discutindo sobre essas mudanças que vêm agregar. E eu lhe agradeço, muito obrigada mais uma vez. E fiquem conosco aqui no Mosaico RS. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Berta. Muito obrigado, Rolf. É isso aí, mais esclarecimentos do nosso quadro Direito e Família.